Tem uma frase da Muriel Siebert, que é a primeira mulher que ocupou um assento na Bolsa de Valores de Nova York, que diz assim: não tenha medo de entrar em territórios desconhecidos. Você pode encontrar coisas muito boas por lá. E quando se trata do mundo dos investimentos, essa frase faz muito sentido. Eu quero que você feche o olho e imagine o cenário que aparece na sua cabeça quando eu falo a palavra investimento. Qual é o ambiente que aparece na sua cabeça? Como são as pessoas que circulam nele? Quais são os símbolos que aparecem ou outras palavras que você associa a essa? Não precisa julgar os seus pensamentos, só imagine esse cenário. Quando eu fiz esse exercício alguns anos atrás, antes de eu aprender sobre investimentos, o cenário que apareceu na minha cabeça era um cenário predominantemente masculino. Eu imaginava homens sérios, vestindo um terno, falando palavras difíceis que eu não entendia, gráficos, números. Parecia um mundo a qual eu não pertencia. E eu não tirei esse cenário do nada. De fato, o mundo dos investimentos sempre foi predominantemente masculino. O discurso da educação financeira, para mim, acabou tomando um caminho que é muito irreal. Os gurus de finanças vendem os investimentos como se o objetivo final de todo mundo tivesse que ser se tornar milionário o mais rápido possível, como se investimento fosse algum tipo de milagre. Sendo que, na verdade, essa não é a realidade da maior parte da população, e esse discurso só afasta as pessoas da educação financeira, que é um assunto tão importante. E as pessoas que deveriam estar ensinando isso de uma forma acolhedora, parece que estão mais preocupadas em mostrar o que elas têm do que, de fato, passar esse conhecimento de uma forma acessível. E o problema de usar esse discurso é que você acaba se afastando do real significado da educação financeira. Educação financeira, para mim, é sobre poder contar comigo mesmo. Eu não sei quais vão ser os meus sonhos lá na frente. Eu não sei quais vão ser as dificuldades que eu vou passar, porque com certeza vão ter muitos sonhos e também vão ter muitas dificuldades. Mas eu sei que eu vou poder contar comigo mesmo. Que se eu cuidar do meu dinheiro hoje, eu não vou precisar depender de ninguém para passar por essas situações. Eu acho que é sobre independência e também sobre você ter opções. Cuidar do meu dinheiro também me permite ser uma mulher multifacetada. Eu tenho muitos interesses, eu gosto de estudar sobre muitas coisas, eu sou muito curiosa, eu quero viajar, eu quero ter qualidade de vida também, eu quero poder presentear as pessoas que eu amo. E cuidar do meu dinheiro é sobre isso. Não é sobre ostentação, sobre mostrar quem tem mais. Não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com qualidade de vida. E eu acho que quando a gente fala de mulheres, também tem a ver com liberdade e também tem a ver com segurança. De estar nos ambientes que são de fato bons pra mim. Com as pessoas que são de fato boas pra mim. Então o dinheiro não é o fim. No fim das contas, não é sobre quanto você tem na sua conta bancária. No fim das contas, é sobre a qualidade de vida que você quer ter. Quais são os seus sonhos? É uma coisa muito particular, de pessoa para pessoa. Cada pessoa vai ter um motivo diferente para cuidar da sua vida financeira. Mas o que eu sei é que é importante que todo mundo cuide dela. Bem-vinda ao mundo dos investimentos para mulheres. Uma pesquisa realizada pela B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, mostrou que a representatividade de mulheres que investem no Brasil ainda é de 22,89%, que é um valor muito baixo em relação ao que a gente espera chegar um dia. Mas o interessante é que, por mais que as mulheres ainda investam menos do que os homens, a Forbes, em 2023, fez uma pesquisa que mostrou que as mulheres investindo geram menos riscos e mais retornos. E tem algumas outras pesquisas que mostram que no longo prazo as mulheres acabam tendo retornos maiores do que os homens dos seus investimentos, principalmente por fatores emocionais. As mulheres costumam ter mais cautela na hora de investir, buscar melhores opções, pesquisar bem sobre os assuntos e girar menos os investimentos da sua carteira. Ou seja, elas mantêm os investimentos na sua carteira por um prazo maior. E esse conjunto faz com que no longo prazo as mulheres tenham em média um retorno maior do que os homens nos investimentos. As pessoas acham que as mulheres não investem porque elas não se dão bem com o dinheiro ou elas não conseguem entender muito bem sobre esse assunto, como se fosse uma característica das mulheres não conseguir ter uma boa relação com o dinheiro, como se só os homens fossem bons com dinheiro, com números, etc.
E na verdade isso não é uma questão de personalidade. Então não é uma característica sua pessoal você não saber investir ou não. Não é uma característica de gêneros também. As mulheres não investem muito mais por uma questão de insegurança que foi desenvolvida por questões culturais. Então, por muito tempo, esse assunto foi muito mais discutido com homens, né? As mulheres não eram muito inseridas nesse assunto. E sempre me perguntam, por que eu falo só com mulheres? Às vezes as pessoas até tiram sarro, né? Tipo, é diferente falar de investimentos com homens e com mulheres, como se a gente estivesse fazendo de vítima por estar fazendo um recorte nesse assunto. Sendo que, na verdade, eu também não achava que tinha tanta diferença assim, até eu começar a investigar mais profundamente. Até eu começar a conversar com amigas e perceber que nenhuma delas tinha sido ensinada a falar sobre investimentos. E depois começar a conversar com outras mulheres e perceber que muitas delas, dentro de casa, o irmão tinha sido ensinado a falar sobre dinheiro e ela não. Então tem muitas questões culturais envolvidas nisso, e isso tudo vai gerando uma insegurança nas mulheres e afastando elas do assunto, fazer com que de fato elas acreditem que elas não são capazes de fazer isso. Sendo que não é uma questão de capacidade, as mulheres não só são capazes de investir, como elas podem ser muito boas nisso. Entra muito numa questão de referências também, né? A gente não consegue se imaginar fazendo uma coisa quando a gente não vê pessoas semelhantes a nós fazendo essa coisa. Então, quando você vai pesquisar sobre o assunto e você vê que tem só homens falando sobre isso, inconscientemente você vai associando o tema ao mundo masculino e achando que você não é capaz de fazer aquilo. Então, falta muitas mulheres terem referências de outras mulheres falando sobre isso. Isso é muito importante, porque acesso à informação a gente já tem. Principalmente com a internet, tem muitos conteúdos sobre isso. Mas você não vai ser atraída por um conteúdo se você acha que aquilo é muito distante da sua realidade ou você não encontra um espaço seguro para você aprender sobre um assunto que já é intimidador. As mulheres, elas investem melhor, só que elas ainda não sabem disso, né? Elas precisam acreditar um pouco mais. A mulher, ela tem uma qualidade muito positiva de ponderar melhor o risco e o retorno. A mulher, ela entende que tem horas que é bom se arriscar, mas tem horas que não é bom. E nessas horas que não é bom, é melhor você ser conservadora, né? A mulher não tem medo de ser conservadora. O homem parece que, se eu sou conservador, nossa, eu perdi a minha masculinidade. Não. Então, a mulher, no mercado financeiro, ela entra para equilibrar a forma que aquele ecossistema toma risco, ponderando qual o melhor risco-retorno. E essa arma é a melhor arma que você pode ter se você quer um portfólio duradouro, longevo. Ai, gente, olha aí. Ao longo desses anos, conversando com as mulheres sobre por que elas ainda não investiam, eu fui percebendo que, por mais que cada mulher tenha um contexto muito específico, então cada mulher tem uma realidade, cada mulher teve uma vivência em relação ao dinheiro, tem um fator que acaba sendo comum na maioria das histórias, que é a questão do medo e da insegurança. E eu me identifico muito com isso, porque eu lembro que quando eu estava começando a aprender sobre investimentos, eu sentia muita insegurança, eu sentia muito medo. E o que foi muito importante para mim foi entender que a gente não ganha autoconfiança assistindo uma palestra motivacional ou vendo um coach falar que você precisa fazer isso, que você é capaz. Isso pode até te motivar no primeiro momento, mas não é isso que vai conseguir te fazer manter uma constância naquilo que você quer fazer. A gente vai perdendo medo na prática, a gente vai perdendo medo testando e errando e aí ajustando, testando de novo, e quando dá certo, você percebe que você era capaz de fazer aquilo e começa a testar coisas novas, e assim você vai indo passinho por passinho. E eu vejo que muitas mulheres têm medo de errar. Então a gente foi ensinada, quando a gente era pequena, que a gente tinha que ser perfeita, mesmo que você não tenha aprendido isso diretamente da sua família. Muitas vezes você foi adquirindo essa mensagem inconscientemente, que você tem que ser perfeita, que você não pode errar, que você tem que agradar os outros. E aí você vai deixando de se arriscar. E você vai deixando de colocar a sua cara a tapa para fazer coisas novas. E são essas coisas novas que de fato iam te levar para o lugar onde você quer estar. Então os meninos eram incentivados a fazer aquelas brincadeiras mais arriscadas, a pular, a cair, a errar. E aí levanta e tá tudo bem. E as meninas não se suja, não faz isso, não faz aquilo, não desagrada, não fala um palavrão.
Então, geralmente as mulheres acabam crescendo com essa visão de que o que elas forem fazer, elas têm que fazer muito perfeitinho, tem que estar muito certinho. Só que isso é o caminho oposto de você conseguir desenvolver a sua autoconfiança. Então, o importante é começar com esses pequenos passos. Eu até tenho uma tatuagem escrita, um passo de cada vez, que eu acredito que isso é uma coisa muito importante em tudo na vida, nos investimentos e em todas as outras áreas. A gente tem que dar um passo de cada vez e olhando as coisas um pouquinho por pouquinho, que aí sim a gente consegue chegar lá. Se você olha só para o caminho que é mais longo, vai parecer impossível e você não vai nem começar a fazer aquilo. E nos investimentos é a mesma coisa. Isso me lembra muito da história de quando eu fiz o meu primeiro investimento. Eu lembro exatamente onde eu estava sentada, eu estava no escritório da minha casa, com o computador aberto. E aí eu estava pensando, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que eu vou fazer certo? Será que eu vou conseguir, de fato, começar a investir? Eu lembro de transferir o dinheiro para a corretora e aí ficar tensa ali para ver se o dinheiro de fato caiu, atualizar a página. E aí eu vi que ele caiu só. E aí eu fiz o meu primeiro investimento e foi um mix, assim, tanto dessa insegurança de será que tá tudo certo mesmo, quanto de uma felicidade de caramba. Eu sempre acreditei de alguma forma que eu não iria conseguir fazer isso. E agora eu tô aqui fazendo. Então foi uma sensação muito gostosa e eu acho que ela abriu portas para eu começar a explorar muitas outras áreas da minha vida. Porque quando você começa a aprender sobre um assunto que você achava que você não ia ser capaz de aprender, você percebe que aquilo não vai ser aplicado só nesse assunto específico. Você pode começar a testar em outras coisas que você gostaria de fazer e antes você tinha medo. A Ju sempre foi muito estudiosa, né? Sobre muitos assuntos. Então ela foi uma das primeiras da sala a ler, a escrever. Ela já lia, assim, livros anos-luz antes de eu começar a ler livros, mas tudo bem. E aí, acho que quando a gente tinha uns 8 anos, a gente foi pra praia com mais uma amiga. Eu lembro que ela tava lendo um livro, que na época ela tava amando, e ela se trancava, assim, no quarto, de vez em quando, pra ler o livro, e não tinha gente, não tinha nada que tirasse ela de lá. E aí eu tava lembrando de um dia que a gente queria ir pra praia de tarde, e a Ju tinha se trancado no quarto pra ler. E a gente ficava na porta, eu e essa outra amiga. Ju, mas sua mãe disse que a gente pode tomar sorvete. Aí ela, não vou. Aí a gente ficava, Ju, mas a gente vai levar a bola de vôlei. Aí ela, não vou. Então, assim, não tinha nada. Só que aí, vendo ao longo dos anos, ela realmente gosta desse momento, dessa presença de ler, de aprender alguma coisa, Então, é engraçado, porque puxa desde lá da infância, né? E na minha família, eu sempre fui ensinada a priorizar mais a educação, o meu conhecimento, as coisas que eu acreditava, os meus valores, do que essa parte externa. Eu acho que isso teve um impacto muito grande, assim, na forma que eu cresci. Até eu lembro que eu ficava muito brava que eu não podia pintar minha unha até uma certa idade, eu não podia usar maquiagem até uma certa idade. E aí na época eu não entendia, e hoje eu falo, realmente foi uma forma deles me mostrarem que o que estava mais importante não era o por fora, não era a minha casca, eram as coisas que eu tinha por dentro. Os meus pais tinham uma maneira muito bonita de educar a gente, então pelo menos das coisas que eu me lembro, porque eu acho que a gente tem uma memória de certa forma que é até seletiva, tem coisas que a gente esquece, tem coisas que a gente lembra, mas eu acho que as que a gente lembra são coisas que eram importantes, então eles sempre educaram a gente muito mais no sentido de estimular a gente a ver que alguma coisa estava errada, do que sentar e dar uma bronca e falar isso não pode. Claro que esses momentos também existiam, afinal a gente, eu era uma criança, mas assim, eu lembro de muitos momentos de que eu tinha que entender por que aquilo eu não podia fazer, o porquê que aquilo é errado. Entender na minha cabeça o que era certo, o que era errado, sem que alguém só me apontasse preto no branco, sabe? Eu tento ter um pensamento crítico de, ok, com base na minha bagagem, o que essas outras pessoas estão falando, será que isso é certo? Será que isso é errado? Então eu lembro dos meus pais terem essa educação muito voltada para estimular o nosso próprio pensamento, assim. Os meus avós... peraí... Os meus avós, eles me ensinaram coisas muito importantes, assim. De parte de mãe, eu tenho uma avó que ela é muito questionadora. Ela não é uma mulher que você chega, fala uma coisa e ela aceita aquilo. Ela tem uma personalidade forte e ela banca as coisas que ela acredita.
E, enfim, eu acho que eu cresci vendo ela numa relação de muito amor com meu avô, que foi muito importante até para eu desenvolver esse olhar de como é uma relação saudável até. Então, dentro da minha casa, da família, tanto da minha família do meu pai quanto da família da minha mãe, eu tive avós muito fortes, assim, que podiam dar essas opiniões, elas tinham esse espaço também para se expressar. Acho que foi muito importante crescer vendo minha mãe podendo ter esse lugar, minhas avós podendo ter esse lugar. Eu, de certa forma, criei essa referência na minha cabeça de que eu tenho permissão para ter minha opinião, para não ter que ser submissa de alguém dentro da minha própria família, né? Que esse é um ambiente seguro. Com meu avô, eu aprendi a curtir os pequenos detalhes da vida, assim. Eu tenho até uma tatuagem pra ele que fala sobre a arte de viver. Eu acho que o meu avô, ele transformava viver numa arte. Então, assim, ir numa banca comprar o jornal com ele no domingo era uma arte, era uma coisa muito gostosa. Eu tenho memórias, assim, indo com ele na livraria aos domingos pra gente comprar os livros, que a gente era apaixonado por livros. Então, eles estimulavam também muito esse lado da leitura. A gente ia na livraria, escolhia os livros, comprava o gibi da Mônica, ia pra casa, ficava lendo eles. Então, assim, pequenas coisinhas, andar de metrô junto com a família, num domingo, quando eu era pequenininha, ele ia apresentando pra gente os lugares da cidade. E, enfim, então acho que pequenas coisinhas ele transformava numa grande alegria. Eu acho que isso é uma grande arte, assim, ver a vida como uma coisa gostosa de se viver em coisas que, assim, são muito simples e que você passaria batido. Até uma frase da Ju que é autocuidado, né? Você cuidar do seu dinheiro é uma forma de autocuidado. Você cuidar do seu dinheiro é você respeitar o seu próprio tempo, você respeitar as suas próprias vontades. Acho que não tem outra opção. Você vira refém de qualquer situação a partir do momento que você não sabe cuidar do seu próprio dinheiro. Quanta gente perdeu muito dinheiro porque não sabe onde estava investindo? Quanta gente já não caiu em golpe? Então, você ter o dinheiro não basta. Você precisa saber cuidar dele. Porque o dinheiro ele vai embora sim. É uma coisa muito rápida. Então, assim, você tem que aprender a ganhar dinheiro, obviamente, mas você também precisa aprender a cuidar dele. Porque ele não tá lá pra sempre. O dinheiro não aceita desaforo. Então, acho que aprender a cuidar dá essa opção pras mulheres, dá essa liberdade pras mulheres de eu sei o que eu tô fazendo. Porque se você não sabe, você vai ter que confiar no que te fala. Independente do que a pessoa esteja te falando. Então, quando você vai investir, você quer saber tudo. Você não precisa ser uma investidora experiente. Você não precisa ser profissional. Você precisa ter noção do básico, para entender o que estão falando. Para aquelas letras fazerem sentido na sua cabeça. É só isso. Você não precisa ser a melhor. Mas para começar, você entender, as pessoas falam na mesma língua que você. Acho que isso muda muito. A independência financeira das mulheres depende de você ter conhecimento do que está acontecendo com o seu dinheiro. Se você deixar isso na mão de outra pessoa, mesmo que você confie na pessoa, você não sabe o que está sendo feito, você não fez a escolha do que você quer, quais são as suas prioridades. Às vezes, mesmo que você confie 100% na pessoa, uma pessoa, tipo, você de olhos fechados dá todo o seu dinheiro na mão dela. Mas às vezes as prioridades dela não são as mesmas que as suas. Às vezes a sua prioridade é ter uma aposentadoria aos 40 anos. E a prioridade para a pessoa é que você tenha uma reserva de emergência por 10 meses, que, sabe? Tipo assim, você não tem escolha. Muitas vezes a gente fica presa em relações, em trabalhos, em lugares, por a gente não ter essa independência financeira, que, enfim, esse conhecimento sobre as finanças acaba sendo uma ferramenta muito poderosa que pode te tirar desses lugares que podem ser muito perigosos, inclusive. Não só os que você não quer, né? Podem ser muito perigosos. Pós-pandemia eu fiquei sem emprego, a minha reserva se foi e eu acabei numa situação de relacionamento tóxico, vamos resumir nessa palavra assim. E onde eu não tinha autonomia financeira. Então, tudo o que eu fazia era baseado no dinheiro que ele podia me dar e não no meu próprio dinheiro. E aí foi quando eu comecei a me interessar mesmo sobre o assunto. Comecei a assistir as lives, tudo o conteúdo que tinha no Instagram gratuito eu absorvi assim muito e falei, nossa, eu preciso ver realmente como que é que funciona, porque eu preciso começar a cuidar do meu dinheiro, a cuidar de mim. Então foi aí que eu comecei. E aí comecei a montar minha reserva, comecei a diversificar minha carteira, porque eu fiquei muito empolgada. Mas o principal realmente foi a reserva,
pra poder sair daquela situação e chegar onde eu tô hoje. Porque graças a isso eu consegui sair desse relacionamento, sair dessa casa, alugar o meu próprio lugar, ter a minha própria vida e a partir daí dar início a uma nova fase que agora tem todo planejado e organizado. Cuidar do meu dinheiro significa poder contar comigo mesma. E eu acho que eu sempre fui muito interessada por autoconhecimento. Eu sei que essa palavra acabou até ficando um pouco batida, mas eu sempre gostei de passar um tempo comigo mesma. Eu sempre quis cultivar a minha própria companhia e a minha relação comigo mesma. E eu acho que o dinheiro, ele entrou nessa relação, nesse cuidado comigo mesma. Então, eu comecei a pensar, nossa, e se eu tiver algum sonho lá na frente, como que eu vou fazer para conseguir conquistar ele? Né? Quais são as coisas que eu consigo fazer hoje financeiramente que lá na frente vão me ajudar? Ou então, e se eu passar por um aperto lá na frente, como que eu vou fazer? Com que dinheiro? Eu não quero depender de terceiros. Eu sempre fui muito independente. Meus pais sempre disseram isso, que eu era muito independentezinha. Assim, eu já queria fazer as coisas, me virava. Eu sempre fiz tudo muito... Primeiro eu fazia e depois eu contava para as pessoas. E eu acho que o dinheiro, ele entrou nessa relação comigo mesma, então eu vou poder bancar, eu vou poder ter esses momentos comigo mesma. Quando eu tiver uma dificuldade, eu vou conseguir me ajudar. Não que a gente não precise dos outros, porque eu acho muito importante reforçar isso. A gente precisa dos outros, a gente precisa conviver em sociedade, mas a gente também precisa conviver em paz com nós mesmas. E cuidar do meu dinheiro é essencial para que eu consiga conviver em paz comigo mesma, para saber que eu posso contar comigo mesma. E só o fato de você conseguir achar o investimento, de você saber o que você tá fazendo ali, já era muito louco, de eu me sentir, tipo, muito expert, assim. Eu falei assim, nossa, agora eu sei de tudo, agora já era. E aí eu fui lá e cliquei, nossa, foi assim um alívio. Eu falei assim, nossa, finalmente eu comecei a fazer uma das coisas que eu mais queria, que era cuidar de mim. Acho que essa foi a sensação. Eu falei assim, putz, agora eu tô cuidando de mim, agora ninguém vai me tirar desse caminho. Cada investimento que eu fiz foi muito importante pra mim, porque eu sabia muito o que eu tava fazendo com o meu dinheiro. E você ter essa autonomia, muito mais do que você ter o dinheiro em si, mas de você saber onde que você coloca ele, é impagável. Tá, pode deixar então. Vou pedir pra Ju pra ela criar um postzinho sobre isso. Eu acompanhei a sua jornada como investidora, porque eu lembro que quando você entrou você não entendia nada, aí você foi entendendo, e eu lembro de quando você me mandou mensagem contando que você tinha feito seu primeiro investimento, e eu fiquei muito, muito orgulhosa. E aí eu queria que você contasse como foi a sensação assim quando você fez o seu primeiro investimento. Eu lembro que a Gabi, ela começou a assistir o curso. E daí eu fui muito influenciada, né? Porque então, a gente tinha acesso às aulas e tudo mais, né? Enfim, trabalhando em toda a operação. E eu falei, cara, eu vou aprender isso, sabe? E daí eu fui influenciada por ela também. Comecei a assistir as aulas. Fui pegando algumas aulas mais principais, assim, e fui assistindo. E daí eu falei, tá, chegou o momento. E isso foi, tipo, 2 dias. Aí eu criei minha conta na corretora. Eu já sabia qual que eu queria, certinho. Pesquisei, fui assistindo a aula enquanto eu estava pesquisando, né? Então eu tava vendo ali os investimentos e tudo mais, tesouro direto, fui vendo a aula. Então eu fui associando tudo que você tava falando, fui lá investir. E ainda, eu acho que tava liberado ainda o investimento, investi no meu, investi do meu noivo, peguei o celular do meu noivo e investi também. E aí eu fiquei muito animada, né? Eu falei, pronto, era isso, tipo, desbloqueei. Sabe quando vira uma chave e você fala assim, era isso que eu precisava? Parece que agora eu me sinto até mais leve. É como se você olhasse pro mundo, vê que existe de fato uma grande oportunidade, um conhecimento que você não sabe, só que ele tá muito acessível, né? Naquele momento eu tinha o seu curso, o conhecimento estava muito acessível para mim. Quando eu era pequena, os meus pais brincavam, eles me davam o apelido de libanesinha. Eu sou descendente de libaneses, da parte do meu pai, e eu sempre achei o dinheiro uma coisa muito intrigante. Acho que eu sempre me interessei, assim, por esse assunto de alguma forma. Eu tenho memórias muito vívidas de eu colocando meu dinheiro, as moedinhas naquele cofrinho de barro, e aí quebrando o cofrinho, catando as moedinhas, fazendo a conta de quanto eu tinha. E eram valores, assim, muito baixos, mas eu sempre ficava muito feliz. Eu me achava a pessoa mais rica do mundo fazendo essas continhas. Eu lembro de sentar com meu pai e pedir pra ele
colocar na planilha quanto de dinheiro eu tinha para eu conseguir acompanhar, então a gente colocava lá, ia contando os centavinhos que iam subindo aos pouquinhos e aquilo me deixava muito feliz. Então eu acho que eu sempre tive um certo fascínio, assim, por esse assunto. E hoje, olhando para trás, eu fico pensando que o caminho que eu trilhei no meu trabalho, ele é muito diferente do que o caminho que eu imaginava que eu ia trilhar. Porque eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com finanças. Eu não sou uma pessoa de exatas, eu não era a pessoa que amava os números e que super entendia sobre isso. Eu não cogitava trabalhar no mercado financeiro, eu achava que era um mercado muito hostil, então não era um ambiente que eu me sentia acolhida também. Eu fiz faculdade de administração e na faculdade a gente tinha aulas de finanças, tinha aula de macroeconomia, de microeconomia. E eu já tinha percebido que, geralmente, nas aulas, quem levantava a mão para fazer um comentário ou para tirar dúvida eram os caras, principalmente os homens. Às vezes tinha uma menina mais ousada que levantava a mão e aí fazia as dúvidas. E eu sempre ficava admirando muito, muito ela, assim, porque quando se tratava desse assunto, eu tentava me manter meio de fora, porque eu sempre achava que eu ia falar alguma besteira. E aí eu já estava notando que em grupos de amigos, no intervalo, os grupos que falavam de investimentos eram formados por homens, que eu não entrava nesses grupos, minhas amigas não entravam nesses grupos. Então parecia um assunto meio tabu, assim, e não que isso fosse uma coisa explícita. Acho que só acontecia e a gente ia vivendo e nem percebia que isso acontecia. E acho que tem certos momentos, assim, na vida que são muito pequenos e podem ser coisas muito banais e podem não significar nada pra gente ou podem se transformar numa coisa que muda a nossa vida de cabeça para baixo. E foi uma dessas conversas que teve esse significado para mim. Então eu lembro que eu tava voltando da faculdade, eu tava indo pro ponto de ônibus para ir para minha casa. Eu tinha 2 amigos que estavam conversando sobre investimentos, eu fui entrar naquela conversa, fui conversar com eles, mesmo sem entender nada. E fui na curiosidade, perguntando ali sobre o que eles estavam conversando. E assim, foi uma conversa muito desconfortável. Eu lembro que eles começaram a meio que tirar sarro, assim, da situação, como se fosse engraçadinho eu estar tentando entender sobre investimentos. Começaram a fazer perguntas muito específicas, sabendo que eu não sabia elas, porque eu já tinha falado que eu não entendia desse assunto, meio que para me deixar numa situação desconfortável. E eu realmente não sabia como me posicionar, eu não sabia como nem me defender, porque acho que na minha cabeça eu só tava tipo... Meu Deus, que posição desconfortável. Eu não sei falar sobre isso, como eu saio daqui o mais rápido possível. Acho que essa foi minha reação, assim, na hora, e só depois foi caindo minha ficha. E aí eu saí daquela conversa, eu lembro de sentadinha, assim, na janela do ônibus, olhando pra fora, e pensando, tipo, que estranho, né? Porque, assim, eu sei que de cuidar do dinheiro é importante. Eu tive essa referência dos meus pais quando eu tava crescendo. Eu me interesso por esse assunto, quando eu era criança eu me interessava por esse assunto. Então, por que eu tenho esse sentimento de, vou deixar pra aprender isso depois, porque acho que eu não vou conseguir, ou essa certa insegurança, e por que eu vou deixando, né, o assunto pra depois e pra depois. E aí isso virou essa chavinha, assim, na minha cabeça. Eu lembro que eu entrei em casa, sentei no sofá, peguei meu computador e comecei, assim, pesquisar tudo que eu encontrava. Então, entrei no YouTube, comecei a ver todos os vídeos que eu encontrava na minha frente sobre investimentos, puxava nos sites artigos de corretoras, de bancos, de fontes que eu confiava, né, para ir lendo sobre os assuntos. E eu fiquei realmente obcecada por esse assunto. Conforme eu fui aprendendo, eu fui refletindo sobre a importância de fato desse assunto. Porque eu fui percebendo que ele tinha um impacto em todas as áreas da minha vida. Então, se eu queria ter um cuidado com a minha saúde no futuro, ou se eu queria ter momentos de lazer, se eu queria bancar as minhas coisas, ou fazer uma viagem, ou conseguir investir nos meus estudos mais para frente, eu precisava de dinheiro para fazer essas coisas. Eu falando, nossa, eu acho que as pessoas falam de dinheiro de uma forma um pouco rasa, talvez, né? Como se fosse... o objetivo final fosse você ficar milionário e ter aquele dinheiro na conta, sendo que, na verdade, esse conhecimento aqui vai acabar tendo impacto em muitas áreas. E comecei a ver com amigas minhas que elas também não tinham aprendido sobre esse assunto. Então, eu comecei a rodar pesquisas entre amigas, perguntando, você já foi ensinada sobre investimentos na sua casa? Na sua casa vocês falam sobre isso? Você se sente confortável falando sobre isso?
E era muito engraçado, assim, porque eu tinha amigas de contextos muito diferentes. Então, tinha uma amiga que tinha um contexto familiar muito estável, outra que tinha um contexto familiar muito instável. E todas elas tinham contextos diferentes, mas o engraçado é que as respostas se pareciam muito. Então, todas se sentiam inseguras, todas tinham medo, todas achavam que era um assunto intimidador, todas não se sentiriam confortáveis falando sobre isso com outra pessoa. E aí foi virando uma chavinha de tipo assim, nossa, eu acho que o problema não era só comigo, não era só eu que não conseguia aprender sobre isso, eu acho que todas as mulheres da minha volta estão tendo uma dificuldade com esse assunto. Então foi assim que começou, eu querendo ajudar elas de alguma forma com isso. E aí eu mandei essa mensagem, tem um grupo de melhores amigas de infância, a gente se conhece desde os 6 anos de idade, e eu mandei uma mensagem nesse grupo falando: e que tal se a gente compartilhar os nossos conhecimentos? Então, eu tenho conhecimento sobre investimentos, dou uma aula sobre isso pra vocês. Se você tem conhecimento sobre nutrição ou sobre gastronomia, você dá uma aula pra gente. E a ideia era ser esse grupo de troca entre amigas. Então, foi assim que começou tudo. A primeira aula que ela deu foi pra mim e pra mais uma amiga, e foi na casa da minha mãe. Porque na época minha mãe morava num lugar bom da gente se encontrar, e a gente foi lá. E, na verdade, a Ju tinha sugerido, a gente tem um grupo das meninas da escola, tem 5 meninas. E aí, a Ju sugeriu, gente, e se cada uma estudar um assunto e fazer uma apresentação e trouxer pra gente? Então, não sei, Paloma falar sobre nutrição, eu tô a fim de falar sobre investimento, a Ju falou, né? E aí ela falou, eu posso ir primeiro, porque a Ju tava muito empolgada, eu vou apresentar pra vocês. Então era pra ser uma coisa assim, entre amigas, e a gente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente estava estudando no momento, que a gente estava entendendo mais. E aí a Ju chegou em casa. E a Ju chegou com PowerPoint, chegou com apostila, chegou com tudo organizado. Falou, gente, senta que eu vou explicar tudo pra vocês. Tudo com desenho, era tudo explicadinho. E as personagens eram a gente. Então, assim, ela falava, vamos supor que você tá aqui e aqui, e você quer isso e isso, então você tem que investir por aqui. E aí ela ia explicando tudo de acordo com a nossa realidade, nosso cotidiano. Então, isso foi... Eu lembro muito, assim. E eu me senti como se abrisse um novo mundo, né? Porque de vez em quando a gente sabe que as coisas existem, muitas vezes a gente sabe que as coisas existem, tipo investir. Mas eu não sabia que eu tinha o quê? 18 anos nessa época, eu não sabia que assim eu podia ir lá e começar de pouquinho. Eu achava que era uma coisa muito maior. Então eu acho que eu me senti assim, caraca, é pra gente também. Que massa que a Ju trouxe isso de viabilizar, né? De realmente trazer e a gente ver que era pra gente também. Então eu montei essas aulas, eu montei uma apostila que tinha como esqueleto aquela mesma apostila que eu tinha feito quando eu estava estudando, então eu reformulei aquilo tudo para ficar bem didático para elas e montei para elas poderem consultar depois. E a gente marcou o dia, eu lembro direitinho, era uma sexta-feira de noite, eu ainda me atrasei porque tava trânsito, daí eu cheguei, eu tava mega nervosa com aquela aula. A gente tava na casa da mãe da minha amiga, eu sentei no chão, elas sentaram no sofá, a gente abriu lá e eu passei umas 2, 3 horas ensinando para elas ali os conceitos básicos de investimentos. E eu lembro que foi assim, uma mistura de tipo, caraca, eu acho que eu gosto muito de fazer isso. Eu acho que eu gosto muito de ensinar. E a minha mãe é professora, então eu acho que talvez tenha até um pezinho dela nisso. Com uma mistura de, será que elas estão entendendo? Será que tá bem didático? Quais será que são as dúvidas delas? Então eu tava muito preocupada, assim, que fosse um momento bom para elas. E eu lembro que o feedback delas foi muito legal depois da aula. Eu abri um grupo, pedi para elas contarem o que elas tinham achado, se tinha coisas que elas achavam que podia melhorar. E uma amiga foi contando para outra, as minhas amigas da faculdade descobriram, pediram para dar uma aula para elas também, a gente também se reuniu. Eu aperfeiçoei a aula anterior que eu tinha dado e dei para elas. Uma amiga foi falando para outra de novo, outras amigas de amigas foram me chamando, perguntando se eu dava aula de investimentos. E aí eu comecei a reunir essas mulheres. No começo era na minha casa, eu colocava elas todas num grupo do WhatsApp, mandava ali algumas perguntas básicas sobre elas, perguntando o que elas gostariam de ser no futuro, qual que é a profissão que elas gostariam de seguir, para conseguir criar um personagem com base nela, para inserir ela dentro da aula e ficar mais didático. Então eu personalizava todas as aulas de acordo com as alunas que iam. Eram aulas gratuitas, né? Então elas iam até minha casa, a gente fazia um lanchão, eu colocava os slides ali na TV, ou enfim, e dava aula para elas. E aí eu lembro que o sentimento antes
era sempre de muito nervosismo, era sempre tipo, Júlia, aonde é que você se meteu? Tipo, por que você tá fazendo isso, sabe? Assim, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com finanças, eu não achava que eu ia poder trabalhar com isso. Mas tinha alguma coisinha ali no fundinho que marcava a aula de todo jeito, mesmo que eu ficasse nervosa. Aí eu marcava a aula e no final da aula eu sempre falava, tipo, ah, tá, foi por isso que eu fiz isso. Foi por isso que eu marquei essa aula. A Jubi entrou em contato comigo, a gente não se conhecia, ela era uma seguidora. E aí ela me mandou uma mensagem, eu já criava conteúdo nessa época. E ela me mandou uma mensagem falando, oi, você já pensou em cuidar dessas finanças? Tenho um projeto de dar aulas voluntárias sobre investimentos para mulheres, porque percebi que independência financeira tem tudo a ver com empoderamento e meu sonho é ver as meninas ficando cada vez mais forte. Queria saber como você tem cuidado do seu dinheirinho, porque se quiser posso dar aula para você. Estou muito encantada com o seu trabalho e queria poder te retribuir. E aí eu fiquei com esse sentimento de que todo mundo deveria ter acesso a essa aula, porque eu tenho certeza que, não só essa aula, né, a estrutura de pensamento da Ju, que é muito diferente de como a gente vê o universo das finanças, para realmente se sentir pertencente a esse universo que até então, na minha cabeça, estava restrito para uma parcela da população que não era eu. E não eram muitas das mulheres que eu conheço. E aí, logo que a gente acabou a aula, eu falei isso pra ela, falei, mais pessoas têm que ter essa aula, e ela teve esse movimento de tipo, pra quem quiser, eu mando a aula, eu mando esse material, fala que eu vou e tal. E aí eu fiquei tipo, Mona, você tem que cobrar, é seu trabalho. E aí ela falou, tenho vergonha de cobrar. E aí na hora eu falei, Ju, primeiro, na hora, e agora olhando pra trás, eu vejo que isso é uma coisa muito clássica de mulher. Da gente se sente, tipo, não se sente autoridade nem sobre o nosso próprio trabalho de poder cobrar. Eu acho muito perigoso isso de a gente, tipo, se a Ju não tivesse tido a coragem de se expor, tipo, a coincidência de vir na minha casa, a gente sabe quanto tempo ia levar, a sua trajetória é totalmente seu crédito. Você fala que eu sou sua grande incentivadora. Não. Você que veio falar comigo pra me dar aula, sabe? Tipo, às vezes você já tá buscando esse tipo de expansão. Mas enfim, mas eu acho muito triste, muito perigoso que muitos trabalhos acabam não vindo pro mundo e pessoas não têm acesso porque a gente tem esse modo de ver os nossos próprios trabalhos, sabe? Ainda mais quando a gente fala de finanças. Eu lembro que eu sempre saía com um sentimento muito quentinho, assim, de ver. A maior parte delas eram mulheres que falavam, tipo, nossa, eu achava que eu nunca ia aprender sobre esse assunto, é um assunto muito distante. Então, foi assim que surgiu, foi assim que nasceu as investidoras. Depois dessas aulas que eu comecei a dar na minha casa, eu comecei a dar em um espaço que eu usava ali emprestado, que era uma sala que ficava na garagem do prédio que hoje é o escritório das investidoras, onde está a sala do escritório das investidoras. E aí passei um tempo dando essas aulas lá também. Eu dava as aulas nessa época em troca de doação, a gente fazia doações, etc. Quando eu saí do meu trabalho antigo, eu vi que eu tinha duas opções. Uma era buscar um outro trabalho, e a outra era tentar dar uma chance para as investidoras, que era esse projeto que eu já fazia à parte, eu fazia ele nos tempos livres que eu tinha, só que eu já via que tinha uma demanda muito grande, as meninas me pediam muito por curso, todo dia eu recebia alguma mensagem de uma menina, tipo, pelo amor de Deus, me dá uma aula, me dá isso, e eu não queria criar nada que fosse improvisado, então eu passei um ano colocando de lado isso, e começaram a vir empresas grandes, bancos grandes também, pedindo para fazer parcerias, para eu falar sobre o produto deles. Então eu vi que de fato era uma coisa que estava crescendo. Tem coisas muito incríveis que já aconteceram, mas que eu demoro para processar que aquilo está de fato acontecendo. Então, às vezes na hora acontece alguma coisa muito legal. Então, por exemplo, a matéria da B3 que saiu, que foi muito legal. E aí eu demoro um tempo para conseguir processar aquilo. E depois, quando eu processo, eu fico num estado meio em choque de tipo, caramba, a gente realmente conseguiu fazer isso? Pra mim parece muito surreal, porque eu realmente nunca imaginei, porque foi um projeto que começou despretensiosamente e as coisas foram se desenrolando e eu fui fazendo tudo muito com o meu coração e sem pensar nas coisas que eu ia conquistar. Então, quando as conquistas vêm, eu acho que é realmente um susto, um choque. Eu acho que a minha maior conquista e a primeira, assim, foi a primeira turma do curso. A primeira turma do curso é a minha turma Xodó. Eu acho que foi uma conquista muito grande ver tantas mulheres lá. Não imaginava que seriam tantas alunas, não imaginava que tantas mulheres iam confiar no meu trabalho. Então foi uma ficha que caiu de tipo, nossa, elas realmente estão querendo aprender comigo e estão confiando que eu vou ensinar isso da melhor forma. Foi uma virada de chave assim na minha cabeça. E depois vieram algumas outras conquistas que foram muito importantes também para mim.
Uma delas que eu me lembro muito claramente foi quando a gente saiu na matéria do jornal físico. E eu lembro que quando eu era pequena, eu costumava ler o jornal. Meu pai comprava o jornal e eu sempre gostava de folhear, eu lia alguns cadernos, etc. E a parte de finanças sempre foi muito distante para mim. Então foi muito engraçado eu ver o meu nome ali, a foto impressa num jornal físico, porque me lembrou daquela Júlia pequena que estava lendo o jornal e nem imaginava que um dia ia entender as palavras da parte de finanças. Então, eu lembro que foi um susto, eu não sabia que esse jornal ia sair impresso. E foi uma conquista muito gostosa, minha família toda comemorou, eu comemorei muito. E foi esse momento que cai uma ficha, né? De que de fato está sendo reconhecido por um veículo tão importante no mundo das finanças. Eu fechei um contrato com uma empresa para produzir conteúdo para eles por alguns meses. Aí isso me deu uma certa segurança financeira, né, para eu me arriscar e empreender. E eu decidi me dar um prazo. Então eu acho que eu fiz isso em outubro e eu tinha o prazo de pelo menos sentir que as coisas estavam andando até janeiro. Senão eu ia seguir por algum outro caminho. Que era um prazo bem curto, vendo hoje, né? As pessoas demoram muito mais tempo para ter sucesso no negócio. E aí, a partir do momento que eu tomei essa decisão, que eu iria empreender, eu comecei a tirar esse curso do papel, esse curso online do papel. Porque por mais que eu já tivesse esse curso presencial, eles eram coisas muito diferentes. O curso presencial, ele tinha 3 horas de duração. No online, hoje tem mais de 30 horas. Então, tinha uma diferença muito grande na didática, em como eu iria fazer para que aquelas meninas se sentissem acolhidas, mesmo não tendo o cara a cara, que para mim era muito importante, era muito gostoso, que era uma grande resistência que eu tinha em relação a gravar um curso online. Eu não queria perder esse abraço, o cara a cara e etc. E aí eu passei uns bons meses assim, parece que eu entrei numa caverninha e fiquei lá fazendo curso. Eu saía do meu quarto para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar e para fazer os meus outros compromissos, mas assim, no resto todo do meu tempo, eu tava escrevendo as coisas, aí eu tinha uma ideia, daí eu criava um slide, daí eu criava um personagem, daí eu tinha outra ideia. Então eu lembro que eu refiz e reformulei o curso milhares de vezes, tanto que lá no slide, teve uma hora que eu tinha que escrever como título do slide: Júlia, não refazer esse slide, ele já está bom. E aí eu lia isso, eu tava entrando para refazer o slide, daí eu lia isso, daí eu falava, tá, já tá bom, não é para eu refazer. Daí eu passava pro próximo. Então, eu fui fazendo isso, fui desenvolvendo o curso bem aos pouquinhos, puxando todos os estudos. Eu sempre tentava lembrar, tipo, nossa, quais eram as coisas que eu tava sentindo quando eu tava aprendendo sobre esse tema? Como teria sido mais fácil quando eu tava aprendendo sobre esse tema? E aí eu tentava trazer essa analogia ou essa abordagem para o que eu estava construindo ali. E aí, para eu conseguir, de fato, lançar e ter coragem, eu coloquei uma data e anunciei para todo mundo. Falei, vai ser no dia 13 de abril que vai abrir as vagas do curso. E aí eu tinha um compromisso e não podia dar para trás. Então foi meio que uma forma de ter a coragem, né, de conseguir lançar ele. E foi uma surpresa muito grande, assim. Nesse começo eu tava fazendo tudo sozinha. E aí ali na reta final, quando eu já tava prestes a lançar, eu conheci a Gabi, que hoje tá comigo até hoje, é uma parceira muito grande, assim, do meu negócio. E ela entrou junto comigo e a gente tava fazendo tudo sozinha e era uma loucura. Eu escrevia todos os e-mails, todas as mensagens, editava todas as aulas, escrevia todas as aulas, fazia todos os formulários de aluna, criava todos os grupos. Era assim, era uma loucura, era muita coisa. E eu lembro direitinho, assim, do dia do lançamento. Era o dia 13 de abril. Eu tava virada da noite anterior, porque eu tava na plataforma subindo tudo e garantindo que tudo tivesse perfeito. Eu tava mega nervosa. E aí a noite virou, foram passando as horas, a gente abria o carrinho às 7 horas da manhã. Quando deu 7 horas da manhã, a previsão de alunas pro curso, né, que a gente tinha, eram de 100 alunas na turma total, de acordo ali com as métricas do mercado e etc. Aí o carrinho abriu às 7 horas da manhã, passou 1 minuto, a gente já tinha 100 alunas. Aí foi uma grande loucura. Eu lembro que eu não conseguia nem raciocinar o que estava acontecendo, porque eu estava muito cansada, eu estava virada. Parecia que eu estava num sonho, parecia que eu estava, tipo assim, numa realidade paralela. Aí a gente entrou num modo automático de a gente precisa resolver e ter mais suporte. A gente contratou uma pessoa na hora para ajudar a gente no suporte das alunas. E aí a gente ficou resolvendo tudo durante mais algumas horas. Daí eu lembro que eu tive umas 3 horinhas assim para dormir, me recuperar. Depois acordei e voltei ali para o atendimento das alunas.
Acho que foi um dos dias mais inesquecíveis da minha vida inteira. E na turma total a gente teve essas 1.000 alunas. Hoje em dia já estamos com quase 5.000 alunas. E acho que a emoção ela é sempre diferente de alguma forma, porque hoje a equipe cresceu, a estrutura mudou muito. Então não é mais aquela loucura que era antes, mas o sentimento quando as alunas começam a mandar as mensagenzinhas no grupo, ele é sempre igual, assim, de ler o que elas estão mandando, a idade, a cidade, o que elas gostam, etc. Isso é igual para todas as turmas. A minha preocupação, depois de ver as 1.000 alunas entrando na primeira turma do curso, foi 100% com a experiência delas. Acho que começou a passar na minha cabeça um filme, assim, de todos os momentos que eu já tive aprendendo sobre investimentos e como eu gostaria que tivesse sido isso quando eu estava aprendendo. Então, quando elas entrassem, será que elas iam se sentir bem-vindas e à vontade para se apresentar? Como que eu mandava uma mensagem me apresentando e estimulando elas a contarem quem elas eram, contarem um pouco da história delas. Então, fui pensando realmente em como deixar esse um ambiente acolhedor e como tornar a experiência delas a mais confortável possível. Acho que foi uma das primeiras coisas que apareceu na minha mente, assim, quando a gente não estava esperando e surgiram esse número de alunas. Na hora, a gente já foi correndo buscar contratar uma pessoa para fazer o suporte, para conseguir tirar as dúvidas delas e não deixar ninguém sem resposta. E eu acho que uma coisa que me impressionou muito foi a compreensão delas. Que eu acho que todas elas viram o quanto era sincero aquilo pra mim. Era a primeira vez que eu tava lançando um curso e elas tinham acompanhado toda aquela jornada, de eu filmando as aulas, de eu contando como eu tava editando, que tava sendo difícil. Então, a gente não recebeu, assim, nenhuma reclamação. Já eu demorei pra ser respondida ou deu erro no meu pagamento, assim, de uma forma grosseira. Aconteceram erros técnicos, porque sempre acontecem, mas eu fiquei muito impressionada com o carinho, assim, de todas elas e com a compreensão mesmo. Eu acho que quando uma mulher vê que a outra, de fato, se desdobrou para fazer aquilo que ela tá fazendo, isso gera um sentimento de... acho que de compreensão mesmo e de você querer apoiar ela o máximo possível. E até hoje eu leio absolutamente todos os comentários de apresentação quando as alunas entram. Eu leio cada uma delas contando o que elas fazem, por que elas resolveram aprender sobre dinheiro, qual que é o signo delas, o que elas gostam de fazer, quais são os hobbies. Eu leio, eu respondo, eu gosto de ter isso e acho que não mudou a minha preocupação com os alunos da primeira turma para essa turma. Mudou a quantidade de alunas, mas minha preocupação continua sendo sempre a experiência delas. Eu admiro muito a Ju como profissional, não só como amiga, mas como profissional eu acho que o que ela já atingiu, a postura que ela tem, a maturidade, que sempre foi uma coisa que eu falei pra ela desde que a gente se conheceu. Eu falei, existem pouquíssimas pessoas na cidade com a sua maturidade. Até assim, eu sou mais velha que a Ju, às vezes eu falo, amiga, você é muito madura pra mim. Como você tá conseguindo lidar dessa forma? Então, eu sempre admirei a Ju no profissional e nessa postura dela. E também na relação que a gente foi construindo, a Ju, ela sempre acabou sendo meu selo de aprovação. Eu brinco pra ela, quando eu quero fazer alguma coisa, eu falo, amiga, o que você acha? Porque eu sei que ela é uma pessoa extremamente coerente, a Ju é uma pessoa extremamente justa, então ela é aquela amiga que a gente tem essa expressão, que a gente fala, você passa pano pra mim nisso? E a Ju é amiga que fala, não, amiga, pra isso eu não vou passar pano, tipo, não tá certo. Então ela tem esse lado, ela é aquela amiga que assim, quando você vai pedir conselho, você tem que saber, você vai ouvir a verdade, doendo ou não, assim, ela é aquela pessoa muito correta na forma de expor os pontos, na forma de enxergar todas as situações, eu estando certa ou não. A Ju é uma pessoa muito transformadora. Ela é muito preocupada com as pessoas em volta dela e uma coisa que eu admiro muito é que ela tem muita vontade de compartilhar tudo que de alguma forma agrega para ela. Então, se ela tem acesso a um conhecimento, eu vejo que ela rapidamente pega esse conhecimento, transforma ele de uma forma didática, acessível, lúdica, divertida e tem a necessidade de passar isso adiante, sabe? Então, eu vejo ela como uma pessoa muito realizadora, muito transformadora, muito didática e muito inteligente. Legal. Não importa o quanto de dinheiro eu vou ganhar com aquilo, não importa que resultado vai ter, que as pessoas vão pensar, o que eu vou estar mostrando. Se passa por cima do meu valor da ética, eu já não faço e aquilo não tem como seguir. Essas questões de ética, responsabilidade, prezar por estudar, por ter conhecimento, são coisas que eu aprendi lá na minha infância, conforme eu fui crescendo,
e que hoje norteiam todas as decisões que eu tomo. Eu acho que fica muito mais fácil você tomar uma decisão se você tem valores claros. Você nem cogita alguma coisa que vá contra eles. As investidoras hoje, para mim, é muito mais do que o meu trabalho. Eu acho que ultrapassou todas as esferas assim que eu poderia imaginar. É um privilégio muito grande eu poder fazer parte da vida de tantas mulheres. Eu poder escutar a história de tantas mulheres. Eu acho que poucas pessoas conseguem ter acesso a tantas histórias diferentes. Eu acho que é muito precioso você ter acesso à história de uma pessoa. Você escutar as coisas que ela já passou, as coisas que ela sente. E é por isso que eu vejo como um espaço, para mim as investidoras é um espaço de escuta das dores e das necessidades de outras mulheres. E aí eu digiro todas essas histórias que eu escuto e entro com essa parte criativa, porque para mim tem muito esse lado criativo de como eu vou passar isso de uma forma didática, e construo alguma coisa que vá ajudar elas de alguma forma, principalmente nesse aspecto financeiro, mas eu falo do aspecto financeiro porque eu acho que ele impacta todas as outras áreas. Então, é um projeto de educação financeira para as mulheres, que tem alguns braços, então principalmente a parte de educação, mas também a parte de palestras, de comunidade, porque a gente tem uma comunidade para as alunas. Então, para mim, nunca fez sentido ter um curso gravado, por exemplo, que eu dou para elas e aí nunca mais vejo, nunca mais tem uma troca. Então, a gente tem uma comunidade que elas podem conversar entre si, elas podem desabafar, elas podem comemorar juntas. Então, é sobre proporcionar esse espaço seguro para que as mulheres consigam conversar sobre dinheiro, porque não é um assunto que geralmente é falado nas rodas de mulheres, por enquanto, porque eu acho que cada vez está sendo mais falado, acho que esse tabu está sendo cada vez mais quebrado.